Uma boa noite para os meus amigos, os meus queridos amigos que ficou comigo no YouTube, para o Gustavo que sempre está dando uma olhadinha. Eu fui dar uma olhadinha no histórico do YouTube, mais um saiu do meu canal, estou com 37, talvez daqui a um tempo não tenha nenhum mais. Mas eu já falei para vocês aí que a minha alegria é deixar isso aqui salvo nessa galeria. Eu vou dar uma ajeitada aqui, arrumar uma nuvem, né? E vou salvar todos os meus vídeos numa nuvem. Ok? O objetivo é outro. O objetivo é maior do que isso aqui. E quem sabe, se Deus quiser, com tudo isso aqui que eu estou refinando tudo de novo, quero fazer um livro de autoajuda, de autoconhecimento, sem objetivo de religião e sem fins lucrativos. É lógico que não vou querer ganhar dinheiro com isso, porque o que tem de conteúdo aqui na minha mão, se der na mão desses pastores aí, desse pedir mais cedo e desses outros aí, vocês estão sabendo aí que roubam mesmo, né? O Mar na Falha e todos esses pastores que vocês estão vendo. Dá para fazer um dinheirão com isso aqui. Porque política, religião e comida é o que se move a terra. Passou disso, não mais nada. Porque onde se envolve religião, envolve pessoas. Onde se envolve comida, envolve pessoas. Né? E política, tem que gerar a terra. São três coisas que não pode faltar na terra. O alimento é o primordial, sem ele nós não vivemos. A política, sem dominar o mundo também, né? Fica tudo bagunçado, por mais que é bagunçado, fica mais ainda, entendeu? E a religião, que está uma bagunça. Tanto a igreja hoje denominada evangélica, não todas está uma bagunça, e muitas igrejas também católicas, que não todas também está uma bagunça, né? E assim vai. Então esse conteúdo aqui é para jogar na internet um conhecimento a mais. Para o padre, para o pastor que quiser pegar algum vídeo interessante aí e tirar proveito dele e levar para a igreja, ok? Então hoje é domingo, dia 30 de junho, finalizar esse mês com o 14º vídeo, né? Espírito de vida ou Espírito em nós? 14º vídeo. 14º vídeo. É o que deu mais assunto até agora, foi esse. Os outros deu 11, 10, 9, 7, 3. Esse aqui ainda tem mais uns 4 vídeos ainda para rolar ainda. Muito obrigado a todos vocês. Vamos para a leitura de hoje? Peguem a sua Bíblia, se não puderem pegar a sua Bíblia, vai ouvindo a palavra aí. Então, Atos dos Apóstolos, o capítulo 7, o versículo é o 59. Bora lá? Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, e Yeshua, e Yahshua, recebe o meu espírito. Tá vendo? Recebe o meu espírito. E assim que eles entendiam, recebe a minha vida. E quem diria que não é o contrário, recebe mesmo meu espírito? Eu estou morrendo, meu espírito já sobe para o Pai. E se continuar um pouquinho mais, vocês vão ver. Vamos lá ver o que aconteceu no versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Aqui Saulo ainda não tinha se convertido, né? Saulo ajudou no apedrejamento de Estevão, que vai ser o apóstolo Paulo depois. Legal. Recebe o meu espírito. Para quem? Para quem que ele orou? Jesus. Yahshua, Yeshua. Outros falam Yehoshua. Mas Jesus, o Salvador, o Filho do Salvador, porque quem salvou aqui, no caso, quem salva é o Pai, tá? Vamos agora aqui para o capítulo 17, o versículo é o 16 de Atos dos Apóstolos.
17 e o 16. 17 e 16 de Atos. Enquanto Paulo os esperavam em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Então, no momento aqui, revoltava-se nele, ele estava inquieto, ele estava agitado, ele ficou com raiva por ver o povo adorar outro Deus, revoltou-se nele o espírito, raiva, irou, sentimento de ódio, certo? Agora o capítulo é o 18, 25. Vamos lá para o 18, 25. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Que ele era fervoroso no espírito. Ele era, na verdade, dedicado, ele vivia a palavra. Então, é o apelido, é a gíria que se usa, fervoroso no espírito. Ele era dedicado, ele era mais do que dedicado, devoto. Vamos lá para o capítulo 19 e 21. 19 e 21. Então, estou passando para vocês tudo referente a espírito. Tanto em sentimento, tanto em vida, no caso referente ao ser vivo, ou referência àquilo que passa da vida do corpo carnal para vida espiritual. Ainda tem um assunto para a gente chegar ainda. É o 19 e 21. Cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia: depois de haver estado ali, é-me necessário ver também Roma. O que ele colocou? Ele propôs no seu espírito, ele intencionou aí, né? Ele intencionou fazer aquilo. Deixa eu então confirmar o que ele intencionou fazer. Ir para Jerusalém. O 20 e 22. Aqui até agora está falando espírito em sentido de pensamento, sentimento, coração, tá ok? O 20 e 22. Agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá. Constrangido, envergonhado, preocupado, o que vai acontecer? Constrangido no meu espírito. Então vamos lá para Romanos, o capítulo 1, 4 e 9. Vamos ler um pouquinho mais. Romanos capítulo 1, versículo 4 e 9. E que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui, vamos lá. E que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade. Quem? Jesus. Yahshua. Ele foi declarado Filho de Deus pelo Espírito de sua santidade. Quem que era o Espírito de santidade? O Santíssimo, no caso, vocês vão ver falar na Bíblia, que é o Pai Celestial, o Santo do Santíssimo. Aqui Jesus, por ser santo, o Pai o ressuscitou, o declarou Filho do Santíssimo Deus Pai amado. Yahweh, Jeová, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor.
E tem uma religião aí que não declara Jesus como nosso Senhor, não. A religião que não declarar Jesus Cristo, Yeshua e Yahshua Mashiach não sendo nosso Senhor, já indica que ela não é certa, hein, amigo? Quando a pessoa chegar falando de Deus aí, falando de várias formas, linda, maravilhosa, deixando Jesus Cristo na miudinha aqui, modo de dizer, não é uma religião verdadeira. Jesus é o Senhor. A Bíblia declara isso em vários, chega até quase ficar em 1000 versículos na Bíblia inteira, a declaração de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ok? Abaixo de Deus é tudo para nós. Abaixo de quem? De Iarro, o Espírito do Eterno Criador, Pai Celestial. O versículo 9, vamos lá no versículo 9, né? De Romanos, hein? Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. O que ele falou, Paulo? Deus, a quem sirvo em meu espírito. Esse sirvo em meu espírito é ações. E aqui, ó, Deus 24 horas. Você dorme preocupado com as coisas de Deus, você levanta preocupado com a sua vida perante Deus, perante na presença. O que você faz de bom para agradar a Deus? Porque tudo que você faz para agradar a Deus, ao Criador, nosso Pai Celestial, é para o nosso próprio bem. Porque quando eu deixo de servir a Deus, eu estou me prejudicando. Está entendendo isso? Não é que Deus vai ganhar alguma coisa comigo, não. Deus não vai ganhar nada comigo. O que eu tenho para oferecer? Nada. Mas quando eu obedeço a palavra de Deus, o sirvo no meu espírito, tenho ele no meu espírito, que é no coração, eu estou sendo salvo. Eu estou caminhando para a Nova Jerusalém, segundo a gíria de hoje. Para o paraíso, um outro universo, um outro mundo. Ninguém sabe. Mas isso sim indica que a gente estamos fazendo a obra de Deus, acreditando em Cristo Jesus como nosso Senhor. O capítulo 2, o 29. Mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é do coração, no espírito e não na letra. Olha lá, vamos ensinar isso aqui. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Agora sim, no caso, eu leio, eu estudo, eu mostro, eu tento explicar, né? Mas circuncisão, ou seja, a circuncisão era quando a criança lá cortava o prepúcio, a fimose do menino, como um ato de devoção a Deus. Devoção a Deus, né? Aqui fala o judeu também, que se denomina judeu, mas judeu é região e hebreu é raça. O hebreu no coração, esse não precisa de nada disso daqui, ele tem que ser no coração, que a gente acabou de ler aqui no capítulo 1 e o verso 4, verso 9. É o seu agir, é a sua aceitação aqui dentro. Eu não adoro imagem, eu esforço para não errar. Se vamos dizer, se eu acho um dinheiro, se eu sei de quem é, temos que devolver, né? Nunca olhando em outra coisas que não é da gente, desejando. É isso aí que a gente tenta fazer, não que a gente vai fazer com perfeição. O capítulo 7, o verso 6, estou arrumando aqui, 7, verso 6. Isso quer dizer dentro de nós, no nosso coração, no espírito, coração e consciência. 7, verso 6. Mas agora fomos libertados da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidades de espírito e não na velhice da letra. Agora está falando novidade de espírito, é quando você começa a entender a Bíblia e trocar de atitude, né? Trocar de atitude.
Aí eu gostava de ficar no bar, chegava à tarde bêbado, era o machão da casa, batia na mulher, espancava, maltratava o filho, chutava o cachorro. Isso tem que ser mudado. Aí eu vou lá em tal lugar, eu pego 2, 3 mulheres, ou homem, no caso de mulher, no caso, né? Eu sou o machão, eu sou a mulher, né, que faz e acontece. Essa atitude tem que acabar. Para você viver em novidade de vida, em novidade de espírito, aceitando o evangelho como ele é para a salvação, não por saber. Eu saber demais não quer dizer nada. O que quer dizer o que eu faço de bom para as pessoas e para mim mesmo, né? Porque tem uma passagem da Bíblia que ela fala assim, deixa eu lembrar aqui, amar o próximo como a ti mesmo. O amar o próximo como a ti mesmo passa por nós primeiro. Temos que nos amar primeiro. Ok? Então, quando eu me amo, eu quero obedecer a Deus, porque a ressurreição dos mortos é hoje para mim. Posso ser ressuscitado aqui em espírito, novidade de vida. Arrependimento, hoje, morrendo hoje no arrependimento, eu já estou salvo do julgamento, da condenação eterna de quem detesta, odeia a Deus. Aí você vai entender um pouquinho, de vez em quando a gente dá uma falhada aqui na leitura, mas não tem coisa melhor do que isso aí não. Se tiver também, pode ir lá na igrejinha sua orar à vontade. O 8 e o versículo, puxa vida, o 8 tem bastante versículo. O 8 versos 2, depois o 9 e o 10. E tem mais. Agora está falando da lei, né? Porque a lei do espírito da vida, está falando agora que tem um outro detalhe, mas vamos ver, porque você vai ver que vai entrar na lei do mandamento. Porque a lei do espírito da vida, a lei do espírito da vida, quem é a lei de Deus, que dá a vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Quando esse espírito da lei e da vida, que é o próprio Jesus aqui falando, livrou-nos da morte. Fez com que nós entendêssemos a vida em Cristo Jesus, desviando do pecado, ok? Aí estamos adquirindo o espírito da vida, que é o próprio Deus que dá a vida. Ele é espírito, ele é o que dá a vida. O capítulo, o normal ainda, o versículo 9 e o 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse versículo fala duas coisas lindas, linda, para você entender. Conforme a gente vai lendo aos pouquinhos, vai vendo que Jesus é Espírito, que ele também é onisciente junto com o Pai. Porque eu e o Pai somos um em matéria de poder? Não. O Pai deu tanta autoridade para ele que ele age igualzinho ao Pai. Mas ele não é maior do que o Pai, nunca foi e nem será. Ele é o Filho. Então, o Espírito de Deus, que está falando o Pai Criador, estiver em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, do Filho, tá vendo? O Espírito Santo tanto fala como o Cristo, Yeshua, né? Yeshua, ou o Pai Yah. Uma hora é ele que visita, outra hora não, outra hora é duas coisas maravilhosas que a gente tem que ir devagarzinho para aprender. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E esse Espírito vive por causa da justiça é quando a gente morre para o pecado. É difícil, hein? Quem me conhece sabe que a gente brinca no serviço, a gente fala, às vezes, bobeira até demais, mas o agir que te dá a sentença. A sentença, né? Às vezes você tá com uma raiva, nossa, se eu pegar aquele cara esgano, tá intuitado no teu espírito, no teu coração, indanificá-lo. Mas logo passa. Mas vai você fazer qualquer coisa, agrediu, aí você cometeu o erro. Aí você paga aquele pecado. Mas aqui o Espírito vive por causa da justiça. Se você estiver na justiça de Deus, praticando bem, na ressurreição ou
quando Cristo quiser te chamar para o julgamento, já vai ser vivificado o seu espírito por ser justo em Deus. Aí não tem erro. Agora eu vou lá, o 14 é o versículo 14 ao 16, tá? No 14 ao 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito de Deus, pela palavra, nós somos filhos de Deus. Se somos guiados pela palavra, não é que nós pecamos, não pecamos. Errar, nós erra. Dá vontade de pôr uma bomba na cidade, tem hora. No planeta, tem hora. É lógico que nós não tem, mas o importante é saber que nós temos defeito, mas temos com quem nos ajudar. Isso é Deus, Yahweh, o Pai Celestial. Esses são filhos de Deus, no caso. Agora vamos lá, o versos 15 e 16. Tá dando vontade de soluçar aqui, desculpa aí. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu ainda não puxei na Bíblia, no Google, o que significa Abba, Pai, ou louvado seja o Pai, ou grande é o Pai, Altíssimo, mas pelo qual clamamos, Abba, Pai. Certo? Porque o espírito de adoção, agora o espírito ficou de adoção, espírito de escravidão. Espírito de escravidão, quando a pessoa está no pecado, não sai dele na pinga, na droga, isso é uma maneira, uma forma de dizer que ele está com espírito de escravidão. Tá certo? O 16, o espírito mesmo testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ótimo, nosso espírito. Por quê? Por segundo o fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, do Abba Pai. Vou aqui para o capítulo 11, versos 8. 11, versos 8. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Aqui Deus deu um espírito. Aqui ele está falando o futuro de Israel, daquele dia para hoje. Tanto é que lá em Israel, se você for levar o evangelho que a gente tem aqui, é perigoso a gente até matar a gente, eles não querem. Eles não querem esse Cristo, esse Jesus, esse Yeshua que a gente prega. Porque esse Jesus, esse Yahshua que a gente prega aqui hoje, que a gente aceita, para eles não serve. Eles queriam um guerreiro. Eles queriam decidir tudo na bala, na faca, na espada daquela época e de ser uma potência única mundial. Ou aceita isso ou morre. Era isso que eles queriam. E o nosso Cristo, o nosso Jesus Yahshua Mashiach, filho de Abba Pai, ele veio em uma forma branda, mostrando a mansidão, o amor. Para eles não serve. O denominado judeu. Eles acreditavam em quê? Num rei, num príncipe guerreiro de destruição, que queria acabar com tudo. E não esse Jesus que hoje a Bíblia nos trouxe. Manso, humilde, simples, não dado a riqueza, a ouro, ganância, nada disso. É isso que eles não gostam. Por isso que Deus colocou nele um espírito de entorpecido. Parece que estão bêbados. Parece que são loucos. Tudo que eles falam amaldiçoando o Cristo. O Deus deles lá da Torá, meu Deus do céu. Nem sei muito explicar. O capítulo 12, versos 11 de Romanos. 12, 11 de Romanos. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, servindo a Jesus. Sede fervorosos, faça acontecer. Faça acontecer. Isso quer dizer sede fervorosos, certo? Eu termino agora a leitura de hoje. Vamos continuar em Coríntios no próximo vídeo. Amém? Aqui a palavra espírito hoje é espírito de vida.